E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Arena Uninasal. Aqui nós vamos discutir os principais assuntos relevantes no Brasil e no mundo que podem ser tema da redação do seu Enem. E hoje contamos com a presença dos alunos do Colégio Divino Mestre! Faz uma praga e me afaga a pele. Crescer, lua, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, diz que o amor atrai. Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere. Vai sem me dizer na casa da paixão. Sai quanto bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescer, lua, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, diz que o amor atrai. Muito bom! Os Argonautas, nome style, eu gosto desse nome. Bem, galera, eu queria que vocês que estão aí na internet colocassem a hashtag Arena Uninasal, compartilha nas redes sociais, manda perguntas pra aqui que a gente vai interagir ao vivo com vocês, e é isso aí. Bota aí, hashtag Arena Uninasal, no Facebook, no YouTube, não, mas assiste lá no YouTube, tá tudo bem. Twitter, quem usa Twitter? Twitter, exatamente, todo mundo engajado no Twitter, vamos lá, todo mundo no Twitter. Eu queria, veja, a gente vai falar hoje sobre um tema, cultura da violência. O que é que tá acontecendo no Brasil hoje? Nós somos mais violentos, isso tá dentro da nossa casa, o que é que tá acontecendo? Assassinatos em todo lugar, a gente acha normal isso? O que é que as mídias sociais interferem no processo? Bem, para falar sobre esse tema e muitos outros assuntos relacionados a isso, lógico, eu tenho convidados especiais aqui. Catarina Gonçalves, está aqui, aplausos, por favor, Catarina Gonçalves, maravilha. Carla Cabral. Boa. E Júlia Sonali. Explicar aqui que ele é professor e ela disse que ia dar um ponto a eles, então veja a animação. Então hoje vamos falar sobre esses temas e eu queria chamar agora lá no telão um super vídeo que vai contextualizar esse programa aí. Preste atenção lá no telão, vamos lá. Lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais, né?
E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser bem pensada, é algo que nos divide. E se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. A sociedade brasileira tem uma história de violência. Eu sustentei um estudo que eu realizei há muitos anos atrás, que é possível escrever a história do Brasil como uma história social da violência. É claro que a violência não preenche todo o significado do que é viver nessa sociedade, não é? Nós, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, vamos dizer assim, trágico, não é? É uma sociedade também de muita solidariedade, de cooperação, de alegria, de festas, não é? Então a gente não pode achar que o traço que nos singulariza é a violência. Acho que a gente precisaria fazer uma observação aqui importante, quando se fala em violência, o que nós estamos querendo entender com isso, né? Cada vez mais os antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, historiadores, têm mostrado que violência é um conceito, vamos dizer, com muitas significações, não é? Não existe um conceito, vamos dizer, universal que dê conta de todos os atos percebidos socialmente como violentos. Então, por exemplo, quando eu falo em violência, eu sempre fico perguntando de que violência você está falando. Uma coisa são vamos dizer, essas violências que ocorrem no mundo do crime, o chamado mundo da delinquência, não é? Os homicídios, as agressões que envolvem a integridade da pessoa, a integridade física da pessoa, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica, a sua identidade, não é? Outra coisa são, muitas vezes, formas muito sutis de violência, que são violências simbólicas, né? Que acontece dentro de casa, nos ambientes de trabalho, e que muitas vezes são objetos de piadas, são objetos de comentários, vamos dizer assim, à margem, vamos dizer assim, do dia a dia, e outros que são muito mais sutis. Então, por exemplo, você está num ambiente, alguém vem servir café, serve primeiro os homens, depois servem as mulheres, ou algo do gênero, não é? Então, eu diria que a gente precisa sempre pensar que nós estamos lidando com uma sociedade que pratica violência de diferentes modos, né? E, portanto, pensar a sociedade violenta é pensar esse enraizamento da violência não só como um meio de resolução de conflitos, né? Mas também nas suas linguagens, nas suas expressões. Quer dizer, lutar contra a violência, lutar pelos direitos humanos, como uma política geral de proteção dos direitos de todos, é lutar pela redução das desigualdades, né? Você não pode ter uma polícia que protege brancos de classe média e uma polícia que lida com a repressão quando tem jovens negros na periferia, né? Quer dizer, esse tipo de concepção de que a violência nos divide, na verdade, ela acentua esse funcionamento das instituições de modo desigual. Brilhante a explanação do doutor lá da USP, doutor Sérgio Adorno, maravilha, que contextualiza bem o que a gente está vivendo hoje no Brasil, e eu acho que é uma cultura no mundo. A gente vê muito isso aí. E com a internet a gente vê algo também extremamente, o cyberbullying, enfim. E a gente vai tratar desses e outros temas aqui, sempre tratando com muito carinho e participando com os nossos estudantes que estão aqui. E eu queria já chamar vocês para perguntar para a galera aqui, hein? Perguntas agora. Vamos lá. Quem quer perguntar sobre isso, violência, cultura? Manda aí. Eu queria saber como identificar se a violência está ocorrendo com você. Boa pergunta. Direciona para alguém? Não? Pra todos aí. Vamos lá. Catarina, fala aí. Como identificar se essa violência está acontecendo com você? Então? Olá, eu acho que essa é uma pergunta importante da gente pensar, porque nem todo comportamento pode ser enquadrado diretamente como um comportamento violento, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas práticas de bullying. As situações de bullying todas as situações de bullying são violência, mas nem todas as brincadeiras são bullying, por exemplo, não é? Existem questões que estão relacionadas à brincadeira. Então eu penso, como identificar se uma violência está acontecendo comigo? Ela atinge a minha dignidade? Ela atinge a minha identidade? Ela me incomoda? Ela me traz desconforto? Porque eu penso que a violência é um problema moral, no sentido de que ela atinge a dignidade do outro. A violência é sempre uma forma de desrespeito. Então, essa atitude que eu
tenho dúvidas se é uma atitude violenta ou não. Ela é, para mim, uma situação desrespeitosa e basta que ela seja, para mim, uma situação desrespeitosa. Ô, Catarina, e vai muito da essência da palavra, né? O ato de violar. Essa questão que você está comentando é muito pertinente. E isso está até na palavra, né? Violou a minha, de que forma me atingiu? Então, é a violência. Se às vezes eu dou um bom dia e a pessoa não responde, vira o rosto, você já se sente um pouco, poxa, não me respondeu. Ou então, é normal. Então, isso que ele fala, né, dessa segregação, também está nisso, está na forma como eu ajo, está na forma como eu encaro essas situações diárias. Isso depende só de mim. Eu acho que a gente não precisa, para considerar um comportamento como violento ou não, balizar no que o outro julga. Né? Porque esse é um outro discurso. Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade contemporânea bastante violenta, a gente também tem uma tendência a minimizar esses comportamentos violentos. Então, há muitos discursos nas redes sociais, por exemplo, que rotulam comportamentos violentos como mimimi, ou como besteira, uma geração fraca e que se incomoda com tudo. E aí a gente vai tendendo a normalizar alguns comportamentos que precisavam ser problematizados ou a tolerar comportamentos que a gente não queria tolerar porque o outro julga como um comportamento banal, trivial, passei por isso e etc. Não interessa se o outro passou por isso e julga como normal ou se o outro julga como mimimi. Se aquilo atinge a minha identidade, a minha dignidade e me incomoda, é um comportamento violento. A gente tem que ter cuidado com a questão da naturalização da violência. A gente está num processo histórico, né? Está no imaginário, na construção social, né? E subjetiva do nosso país, mas a gente tem que ter cuidado, porque se lhe atinge, como a professora Catarina trouxe, né? A questão da tua identidade, a tua dignidade, você quem deve avaliar, né? Então é muito subjetivo. Embora seja subjetivo na questão de você sentir até que ponto isso está te incomodando, a gente tem que pensar nessas relações sociais que vem naturalizando e vem mostrando que não, isso é normal, naturalizando, né? Então, a violência, ela surge dentro de um processo histórico. Existem todas as organizações sociais, culturais, sempre existiu, mas a gente não pode naturalizar e achar que é normal, que aconteceu comigo e que não, isso vai passar, né? Principalmente dentro do contexto escolar, a gente sabe que acontece muito, né, na questão do bullying, então a gente não pode naturalizar. E eu penso que tem uma outra questão também que a gente precisa se amparar. Há essas violências, como o professor falou, né, que são mais simbólicas e que por vezes a gente tem dificuldade de identificar se é violência ou não, mas há outras violências que elas já são institucionalizadas como violência. Então, por exemplo, a prática violenta contra criança e adolescente. Então, usar de estratégias educacionais pautadas em maus tratos já é legalmente violência. Então, mesmo que eu julgue que é uma estratégia eficiente na educação das crianças, eu não posso tê-la, porque ela é ilegal. Bater em criança e adolescente é ilegal. Então, se amparar nessas questões que são legais, mas saber que essas questões legais não dão conta de tudo, porque as violências, elas são multifacetadas. Então, vão aparecer outras violências que não foram ainda tipificadas. Por isso que apenas a lei é muito pouco para a gente enfrentar a violência. Se observar a percepção do cotidiano faz com que a gente entenda melhor isso aí e leve a sério e pense no combate. Porque a gente também tem que pensar no papel da sociedade nesse processo, principalmente o papel da família, porque é ela quem é responsável até então pela formação do indivíduo e de conduzi-lo nessa percepção. Lógico que as vivências, elas acabam facilitando essa percepção, muitas vezes também não, porque você às vezes é influenciado, é levado por um entorno, a gente vê isso demais na escola, mas a família acaba tendo esse papel de conduzir o indivíduo a essa percepção e de, se é enraizado, a gente conseguir tirar essa raiz. Porque da mesma forma que está enraizado, a gente tem condições sim de entender esse processo para tirar essa raiz, né? Maravilha. E vocês que estão aí, coloquem #Arena Nassau e participa desse debate com a gente. Manda tua pergunta, manda tua dúvida. E, já pegando essa deixa, temos um VTzinho aí com uma pergunta para os nossos convidados. Roda o VT. Bom dia, meu nome é Denis, sou aluno do 3º ano do Colégio Divino Mestre. E queria saber por que quando há diminuição do PIB, aumenta na violência. Beleza, a pergunta de Denis ali foi: quando diminui o PIB, aumenta a violência. Você quer saber, é isso mesmo? Vamos lá. Okay?
Eu penso que quando diminui o PIB, Vasco, diminuem as condições sociais de vida. Não é? Então, quanto menor o PIB, menor é a dignidade da pessoa. Porque a habitação é mais precária, porque a saúde é mais precária. E a violência, ela está muito atrelada, ao meu ver, que faço uma leitura cultural do fenômeno, né, da gente pensar uma violência no sentido de negação do outro enquanto sujeito de direitos. Não é? Eu sou mais violento à medida que eu nego o outro como sujeito de direitos, quando eu não reconheço esse outro como um sujeito cuja dignidade precisa ser preservada. Então, se há uma diminuição do PIB, há também uma negação dos meus próprios direitos. Porque quanto menor o PIB, mais direitos humanos fundamentais são negados aos sujeitos, como moradia digna, como educação digna, como alimentação digna. A gente pensa, né, e me incomoda muito o discurso de que direitos humanos é direito de bandidos. Direitos humanos são direitos fundamentais de todo e qualquer ser humano. E quando a gente tem uma diminuição do PIB, a gente tem uma diminuição também, não deveria, mas no Brasil sim, desses direitos fundamentais. Então, os países menos violentos são aqueles cujos direitos fundamentais são garantidos. Porque se eu me reconheço como sujeito, a minha singularidade humana é preservada e é reconhecida pelo Estado e pelos outros, mais eu consigo reconhecer e valorizar a dignidade do outro. Apenas pode reconhecer a humanidade do outro quem é tratado como humano. E no Brasil, muitos não são tratados como humanos. Porque para ser humano eu preciso ser digno, ter educação, ter moradia, ter segurança, etc., que são direitos fundamentais negados no nosso país a uma população enorme. Então, quanto menor o PIB, maior a violência, porque menor é o reconhecimento dessa humanidade. Maravilha. Vocês, mais alguma pergunta? Aqui agora. Vamos lá, já está com o microfone, valeu. Eu queria saber o que vocês acham que pode vir a tornar ou nos torna uma pessoa violenta? Se é algo que já é da natureza humana, ou se é algo imposto socialmente, ou a ideologia, etc. Veja, a questão na própria construção subjetiva, né, a questão não propriamente da violência, mas a agressividade, ela faz parte da natureza humana. Né? Agora, como você vai direcionar isso socialmente, internamente, isso aí vai depender de cada indivíduo. A gente não pode dizer que a violência existe apenas um fator, existem vários fatores, né, biopsicossocial. Então, dependendo do contexto social que essa pessoa vive, dependendo desse processo, dessa construção subjetiva interna, então são vários fatores que podem levar um processo da pessoa chegar numa situação de violência, né? Como é que ela vai canalizar essa energia? Então, as condições sociais, se ela passa muitas vezes por um processo de discriminação, de segregação, como o próprio vídeo trouxe. Então, muitas vezes acontece um processo de você sair da posição de oprimido e se tornar opressor. Pode ser uma reação. Então, assim, vai depender muito de cada pessoa. Acho que também tem a ver com os valores, né, que a gente vai cultuando ao longo da nossa vida. O professor Yves Delataille, que é um pesquisador da USP, especializado especificamente em desenvolvimento moral, ele vai dizer que quanto mais nós cultuamos valores que são contrários à moral, mais nós tendemos a comportamentos violentos para obter esses valores contrários à moral. Então, por exemplo, se eu sou um sujeito que internalizo na minha hierarquia de valores o poder como algo importante na minha construção identitária, mais importante do que, por exemplo, o respeito, não é incomum que eu faça uso de estratégias desrespeitosas para obter esse poder, essa beleza, esse status perante os outros. Então, é preciso pensar também nisso, né? A partir de quais valores nós temos constituído a nossa identidade, né? Temos nos reconhecido como sujeitos. Então, para a gente enfrentar a violência, é preciso também repensar essa nossa formação que é ética. Muito legal. No próximo bloco, a gente vai fazer um aprofundamento desse tema e já saber como é que a gente vai construir uma redação legal se de repente o tema do Enem for cultura da violência no Brasil. Agora, toca a banda, vamos embora. Se anima aí, povo, lembra do ponto, né, velho? Deixa que eu sinto teu corpo, que eu beijo teu corpo, teus lábios de mel. Deixa que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você.
tá lá de dentro à vontade. Meu olhar é verdade. Eu quero só você, vá! Beija, beija. Oh, beija, beija. Oh, deixa que eu te abrace, te bale no sono, meu corpo no teu. Deixa que eu te desperte, sussurre baixinho teu nome pra depois dormir. Venha ser amada amante de desejos, quero me perder nos teus beijos. Eu quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você, vá! Uma carreira vencedora não se constrói da noite para o dia. Tem que ser bom em decisões, escolher a melhor formação. Porque o mercado de trabalho é tão competitivo quanto o mundo do futebol. Na Uninasal você pode escolher entre ensino à distância ou presencial. Em qualquer opção você se prepara para ter uma carreira de sucesso. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Ensino à distância ou presencial é na Uninasal, formando vencedores. All the girl around said she got it coming, but she got it why she can. Get back, yeah, get back. Get back to where it once belong. Get back, yeah, get back, yeah. Get back to where it once belong. Get back, Jojo. Get back, get back, get back to where it once belong. Get back, get back, get back to where it once belong. Yeah! E os índices de violência no Brasil estão sempre aumentando. A gente ali figura entre as cidades mais violentas do mundo. Olha aí, essa ONG, ela sempre avalia o mundo todo, cidades que tenham mais de 300 mil habitantes. O Recife está ali, ó, em 37º no mundo de cidades mais violentas do mundo todo. Só que a gente tem aí 21 nesse ranking dos 50. 21 cidades são brasileiras. Você pode até ver ali, já começa Fortaleza, ó, 12º. Tá, aí eu não posso dizer, como é que eu falo? Bem classificada, eu não posso dizer esse nome, né? Bem classificada no ranking de violência, eu acho que não fica legal. Mas tá ali, ó, Fortaleza, Natal, Salvador, tem Detroit, né? Vitória, e Recife tá ali. Que danado é isso? Isso é um fenômeno, é uma cultura realmente, a gente acha ok. Acho que a Catarina até falou um pouquinho da gente achar ok. Mas o que danado é isso? Diz isso, né? O que é que tu acha desse processo? Bom, a passividade da gente, a gente está vivendo uma era de intolerância e isso a gente vê muito em redes sociais. A gente procura alertar bastante os alunos que são usuários de várias redes sociais que alertem para essa situação. Por exemplo, quando a gente se depara com um dado que saiu em determinado jornal. E aí vários comentários que são colocados, né, por outros usuários. E muitos comentários, várias vezes, ofensivos, que denigrem a imagem do indivíduo. E tem gente que vai lá e curte, tem gente lá que comenta. Então, essa exposição de ideias é algo que o aluno tem que atentar, porque parte dele também. Essa coisa dele entender-se como um indivíduo, como um integrante da sociedade, faz-se necessário, principalmente para que ele defenda, já que essa permissividade está atrelada a isso. De que forma ela está atrelada a isso? Porque ele encara aquilo, aí vem aquela consequência, encara aquilo como natural e ele faz o quê por isso? De que forma ele pode fazer alguma coisa, sabe? Então, essa questão de
levantar hipóteses, de sugerir, de pensar o porquê disso, é algo trabalhado demais em salas de aula e deve ser trabalhado em casa. Eu volto de novo para a questão da família, do papel da família nesse processo. Porque a naturalidade existe, os números são alarmantes. Por que está crescendo? Sim, por que está crescendo? Por que a gente tem que estudar por que está crescendo? Por que a gente tem que observar? Por que a gente tem que perceber esse acréscimo? Então, o aluno que vai fazer o Enem e quem não vai fazer o Enem, antes de mais nada, ele é um indivíduo, ele é parte da sociedade e ele tem que percebê-la. Sabe? Maravilha. E falando já no Enem, na redação, eu queria que a gente contextualizasse agora como, se esse tema de repente cai no Enem, a gente começaria a tratar disso. Para não fugir muito, a gente vê muito o aspecto relacionado à violência. Eu acredito que os meios de comunicação, eles às vezes até exageram em tanta exposição da violência. Nós temos programas aqui que mostram também o cotidiano da violência no Pernambuco e no Brasil como um todo. E eu queria agora abordar esse tema. Como a gente construir, de repente, caiu lá na redação, tema, cultura de violência no Brasil. A galera aqui vai enlouquecer. Vai vibrar, vai ser bom. E eu queria que vocês dessem as dicas aos internautas que estão ali nos vendo, lá no Facebook, no YouTube Live. #Arena Nassau, pergunta também, que a gente vai olhar essas perguntas e vai dar o feedback. Beleza? Então eu queria começar. O que é que tu acha? Como é que a gente vai estruturar um tema relacionado a isso para que a gente não fuja, de repente, ou não caia numa casca de banana, de tanta informação que a gente tem para contextualizar? É importante o aluno ele pensar que é um processo histórico, que tem essa questão do enfrentamento, essa naturalização e também sugerir na parte das conclusões a questão do avanço nas políticas públicas sociais. Nós já temos, mas precisamos avançar. Então, principalmente no nosso estado, a gente vive um processo de desenvolvimento dessas políticas públicas voltadas para os direitos humanos, para enfrentamento à violência. A gente precisa focar num processo preventivo, na promoção, para realmente, com isso, focando no desenvolvimento social e nessas políticas públicas sociais, para que realmente tenha um avanço nessa questão da diminuição da violência. Maravilha. Eu fico pensando, Vasco, primeira coisa, uma das únicas coisas que faz o aluno perder uma redação do Enem é ferir um direito humano. Então, como a gente está falando de uma cultura da violência, nós também somos partes dessa cultura da violência, estamos impregnados dessa cultura da violência e, por vezes, não nos damos conta de que o nosso pensamento é um pensamento influenciado por essa cultura da violência. Então, eu acho que a primeira coisa é cair a cultura da violência, é analisar o que eu penso. Porque o que eu penso pode ser violento, mesmo que eu não julgue como violento, e o que eu penso pode ferir um direito humano, mesmo que eu não reconheça isso. Então, temas como esse, cultura da violência, são nevrálgicos para fazer com que você perca a sua redação, porque você vai ferir um direito humano, mesmo que subjetivamente. Então, olhar e pensar, quais são os argumentos que eu tenho para discutir essa cultura da violência? Eu, sujeito, que estou impregnado também por essa cultura. Eu tenho dúvidas se nós somos mais violentos hoje. Eu acho que nós não somos mais violentos. Nós temos um discurso mais acentuado da violência. Mas nós já fomos muito mais bárbaros do que somos hoje. Não é? O que há hoje é uma discussão sobre o debate da violência, uma problematização sobre o debate em torno da violência. Porque a violência não se restringe aos crimes contra a vida, como é o caso dos homicídios, que criam esses rankings que nós apresentamos hoje. Não é aqui. Então, todos os índices sobre quão mais violento é uma sociedade, quão mais violenta é uma cidade, tem a ver com o número de homicídios, que é o crime mais grave porque ele põe fim à vida, não é? Mas há outras formas de violência que nós não conseguimos quantificar, que nós não conseguimos hierarquizar. E aí eu falo do papel da escola, né? Porque a família, eu penso que ela tem um papel fundamental no sentido de formar os primeiros valores, mas eu não aprendo a lidar com a diferença, e a diferença é um dos potencializadores da violência na minha família. Eu aprendo a lidar e conviver com essas diferenças na escola. Então eu penso que a escola tem um papel ainda mais importante do que o da família. Porque, em tese, a família tem um papel de educar no sentido de manutenção dos próprios valores daquela família. A escola não. A escola tem a função de questionar, inclusive, os valores que são postos por aquela família no sentido de transformação social na busca de um ideal.
E aí a escola tem um papel no enfrentamento da violência, ao meu ver, a partir da perspectiva teórica que eu discuto, mais importante do que a família. Ela não substitui a família, mas é nela que a convivência com as diferenças se dão, né? Na escola que eu vou aprender que nem toda mulher apanha como a minha mãe, por exemplo. Porque há meninos que as mães apanham desde pequena. E apanhar, para eles, não é necessariamente uma violência. Eles próprios apanharem não é necessariamente uma violência, é uma prática educativa. E é na escola que eu vou aprender que nem todo mundo é educado como meu pai me educa, me batendo, me espancando. E é na escola onde eu posso superar essas violências. Então a escola tem um papel fundamental. Se a gente quer discutir isso numa redação de Enem, eu preciso pensar, enfrentar a violência é valorizar os direitos humanos. É pensar na garantia desses direitos humanos. E pensar em quais violências eu vou falar, porque a violência é um termo plural. A gente nem fala mais em violência, a gente fala em violências. Sempre pluralizado. E como é um tema muito plural, a gente corre o risco de se perder no caminho. Então, é escolher um eixo. A gente fala de cultura da violência e a gente está falando de cultura de violência onde? Nas redes sociais pode ser um lugar onde vocês podem falar até com muito conhecimento de causa. A gente falar de violência nas periferias, a gente falar de violência da polícia, a gente falar da violência do Estado, a gente falar das nossas próprias violências e das nossas relações e aí tomar decisões. Né? Pensando em que contexto eu vou situar essa discussão em torno da violência, como eu vou garantir os direitos humanos como forma de enfrentamento da violência e o que eu vou propor. Porque o Enem também espera que vocês, como sujeitos e cidadãos do mundo, consigam se posicionar. E o que é que eu vou propor? Lembrando que o que eu vou propor precisa estar balizado nos direitos universais, nos direitos fundamentais, nos direitos humanos. Né? Concordando com eles ou não, julgando-os como direitos de bandidos, o que é um equívoco imenso, né, de nossa parte, enquanto cidadão humano que somos, né, porque os direitos humanos são nossos, a gente precisa balizar os nossos pensamentos e as nossas ações nessas perspectivas. Na verdade, a gente tem que encarar a escola como parceira, né, nesse processo, porque quando ele volta para casa, ele se depara com essa realidade que foi bem comentada por Catarina. E engraçado que eu estava comentando até com os meninos sobre aquele diálogo que às vezes a gente escuta, não somente com o tio, mas na própria casa da gente. É o seguinte: se você voltar para casa, se baterem em você e você voltar para casa apanhado, aí você vai apanhar de novo. Então é um discurso que é reproduzido pela família, que às vezes a gente também encontra com um colega na escola que também diz isso: eu estou lhe batendo porque meu pai disse que eu não voltasse para casa apanhado. Também tem essa questão. E o julgamento alheio também, né, professora? Porque os próprios colegas dizem, você vai ficar apanhado, como se essa pseudo-honra ela fosse mais importante do que a dignidade do outro. E a gente, enquanto professor, às vezes a gente fica numa situação, me chama, se acontecer isso, me avisa. Eu vou avisar daqui que aí eu vou ficar feio para os meus colegas vão me julgar como fraco. Exatamente. Então, essa preocupação que a gente tem do que a gente tem em casa de valor e que é reproduzido na escola por conta dessa vivência que a professora falou, é muito notório. E eles não notam que a gente volta de novo. Né? Porque isso tem a ver com cultura. É automático. É modus. Exatamente. É muito interessante. E aí, vocês, dúvidas? Redação do Enem. E aí, como é que você contextualiza? Minha dúvida sobre redação é tipo, o problema que a gente tem em expressar nossa opinião, só que a gente fica pensando, provavelmente pode dar em besteira porque isso pode ferir os direitos humanos. Como eu posso evitar isso? Beleza. Até que ponto a opinião dele tem que ser colocada ali dentro de um texto? Vocês? A gente sempre tem que se manifestar, a gente sempre tem que opinar. Né? Mas pense que você está fazendo uma redação no sentido de propor alternativas que sejam viáveis. Se elas vão ferir os direitos humanos, elas já não são mais viáveis. Então, é pensar e balizar a tua opinião dentro do que é razoável do ponto de vista da legalidade, da humanidade, dos valores morais. Colocar e aí pensar, balança, a minha opinião fere isso, se ela fere isso, não dá a tua opinião. Né? E aí eu te aconselho, ressignifica a tua opinião. Não só não dá ela, mas para olhar por que é que eu preciso mudar da minha opinião. Porque pensar no enfrentamento da violência, pensar no enfrentamento dessa cultura da violência, é pensar necessariamente no movimento que envolve a mim e envolve o outro. Se a minha opinião fere o outro, fere essa dignidade que é dele, aí eu preciso me repensar como sujeito, porque eu também estou envolvido nessa cultura da violência, também como sujeito violento.
Mas voltando à foto cultural, se isso for uma cultura desde pequeno, a opinião for dada e for algo de errado e zerar a redação, como é que fica esse problema? Aí você não passa no vestibular. Simples assim. Só isso. É porque a gente pensa que a gente é refém da cultura. E o que a gente tem que pensar é que nós somos sujeitos ativos de transformação da cultura. Sempre foi assim, mas eu sempre posso ser diferente do que sempre foi. Essa é a boniteza da vida, como dizia Paulo Freire. Eu não preciso ser refém da vida. Eu posso ser um sujeito de transformação da vida. E é isso que a gente espera de vocês. Vocês que são jovens, vocês que são adolescentes, vocês não são sujeitos passivos. Vocês são sujeitos ativos. E se sempre foi assim, e se está tão ruim, é porque pode ser diferente. E quem é que faz a diferença? Somos nós. Né? E a gente pode mudar. É algo de olhar para si, né? E de refazer o caminho. E sabendo que é um processo que é dialético. Ao mesmo tempo que essa cultura ela me influencia, eu influencio para essa mudança. Que vocês possam ser justamente esse sujeito ativo, né? De ressignificar essa experiência, de repensar esses valores sociais, morais, entendeu? Porque vocês são capazes, a partir das experiências que vocês tiverem na vida. Maravilha. Mais perguntas? Me diz aí. Pronto. Fala. Vocês falaram sobre o apoio da escola, né, com relação ao mudar o pensamento e tal, de uma cultura... como é que eu posso dizer? É uma cultura que já vem de família. Mas vamos supor, se a escola não dá uma boa base, que a gente sabe que no Brasil nem todas as escolas passam o que deveriam passar. Se as escolas não dão esse apoio e a pessoa não tem também esse apoio na família, como fazer para que essa pessoa consiga desenvolver como é que eu posso dizer? Um pensamento, um senso crítico que seja legal, de acordo com as normas, tal, essas coisas. Essa tua pergunta é bem emblemática, né? Ela mexe bastante com a gente que estuda a formação de professores, sobretudo. Não é à toa que nós vivemos esse caos social no Brasil. E uma das explicações para esse caos que vivemos é o fracasso da educação no Brasil. Nós temos uma educação extremamente fracassada, né, que vem sendo retroalimentada, inclusive por políticas públicas que negam essa discussão na escola tão necessária. Então, eu vejo poucas chances da gente conseguir mudar essa sociedade se a gente não muda a escola. É preciso políticas públicas fortes, consistentes de formação de professores, uma discussão em torno do currículo, que insira a ética como componente do currículo, não só transversal, como é contemporaneamente, mas como uma área do conhecimento da qual a gente precisa se problematizar. Porque, de fato, a maioria dos nossos alunos, eles não têm o apoio na família, porque a família também está imbuída nessa cultura da violência e também está normatizada por essa cultura da violência, com poucas chances de ressignificação. Se eu não vejo na escola esse espaço de transformação, eu, como professora, vejo poucas chances de ressignificação. A escola, para mim, é o locus privilegiado. E aí eu estou falando de toda escola, sobretudo da escola pública, que atende a maioria e é a maioria desassistida e que mais precisa da escola. Então, quanto mais o aluno precisa da escola, mais a escola precisa atuar no sentido de garantir essa formação que é ética. E aí não vai ser só a formação de ciências, não vai ser só a formação da matemática, não vai ser só a formação da linguagem. E aí eu acho bastante significativo quando o Enem traz esses temas e a forma como a redação é organizada, porque isso vai para além do domínio da norma culta. Eu preciso ter a norma culta, mas ela não me dá conta de que a minha redação vai ser boa. Eu preciso me repensar como indivíduo, repensar sobre essas questões para poder dar conta de um tema que é tão importante socialmente. Então, a gente diria que é uma escola, né, que vale ressaltar, porque às vezes uma palavrinha acaba faltando, ou então, quando ela está ali, ela é essencial para ter uma redação inovadora. É uma escola engajada, né, Catarina? Seria uma escola que está envolvida com a comunidade. E não a escola que a gente tem. E que enxerga, ela teria força. E que enxerga esse aluno na sua inteireza. De que ele precisa também se formar como sujeito, como cidadão. Ele não precisa saber só os conhecimentos tradicionais do currículo, mas ele precisa se constituir como sujeito. E esse espaço de constituição do sujeito se dá nessas relações cooperativas que se sustentam na escola. Eu penso também que a participação em movimentos sociais, né, de juventude proporciona também esse espaço de reflexão e de repensar essa prática, essa cultura de violência. Então, cada vez mais a juventude tem participado de movimentos sociais, espaços que façam com que o jovem ele possa estar repensando isso. Né? Então, eu acredito que as políticas públicas, não só na questão da escola, mas de forma mais ampla, para que a gente possa evoluir realmente nesse sentido.
faltou uma coisinha, né? Faltou o papel da mídia também. A mídia, que vocês estão tão bem inteirados sobre ela, né? O poder da mídia ajudaria bastante nesse processo. Maravilha. E qual seria a casca de banana, assim? De repente eu pego esse tema, começo a falar sobre ele, já tomando cuidado de não ferir os direitos humanos, mas em termos de métrica mesmo, de como a gente começar e terminar uma redação que vai ser bem avaliada. Eu gosto muito de falar da delimitação, dele afunilar, principalmente com um tema tão vasto como esse, né? A gente tem um leque aí de possibilidades, então ele tem que dizer, ele tem que fechar isso já no rascunho, a atenção no rascunho, para o que ele está podendo falar, para o que ele está podendo desenvolver dentro do que ele defende. Que ele também não pode defender, ele não pode ter uma tese que ele não consiga ter argumento para defendê-la, porque ele vai ficar sem base e aí ele vai pecar pelo menos em 2 competências de cara. Né? Mas, assim, a delimitação desse tema é imprescindível e isso é visto no rascunho. Ele tem que entender o rascunho como importante, sim, sempre, mas nesse caso ele tem que prestar mais atenção, principalmente quando ele delimita esse tema. Acho que outra casquinha de banana pode ser o olhar a sociedade como se eu não fizesse parte dela, sabe, Vasco? Porque a gente fala muito assim, a sociedade está violenta. E eu sou quem? Se não também sujeito dessa sociedade. Então, eu acho que esse é um tema que suscita isso. A gente nunca se reconhece como sujeito violento, embora sejamos. Né? Violento é o meu amigo que compartilhou a foto da namorada sem roupa. Mas eu, que recompartilhei, que sorri, que caçoei da menina quando ela chegou na escola, não me reconheço como violento. E sou tão violento quanto quem compartilhou. Então, pensar nessas relações, de olhar sempre o problema como se o problema fosse do outro sem que eu esteja implicado. Acho que essa pode ser uma outra casquinha de banana. Maravilha. A gente vai chamar agora, ali no telão, uma pergunta direto do WhatsApp. Faz parte da internet. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do 3º ano do Colégio de Ensino Mestre e eu gostaria de saber que, mesmo com o passar do tempo e vendo a gravidade da situação, a taxa de violência na sociedade não diminui. Então, pergunta de Maria Eduarda, por que a violência a gente percebe, mas não diminui, né? As taxas aumentam e por aí vai. Começa nisso que a gente estava fazendo um gancho agora, né? Nessa percepção de indivíduo que Catarina estava comentando ainda há pouco. Enquanto ele não perceber que ele faz parte desse processo, que ele está engajado, que ele está... Quer dizer, engajado não, que ele está imbuído nesse processo, vai ficar difícil. Aquilo que a gente estava falando aqui deles, né? Deles pensarem que são ativos, que eles têm como fazer, como agir na sociedade, é o primeiro passo. Eu penso, do ponto de vista da psicologia moral, a gente diz que há 2 dimensões para que a gente possa mudar enquanto sujeito, né? Que é a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva. A dimensão cognitiva é justamente saber o que precisa ser feito. Então, a gente sabe que a violência é um problema, a gente sabe que os males que ela causa, as consequências e etc. Mas talvez a gente ainda não esteja convencido, né, do nosso papel e de que nós também somos violentos e dessas microviolências que alimentam essas macroviolências. Então, eu penso que a gente ainda não está afetivamente motivado, engajado suficientemente para abrir mão de algumas questões, para se olhar como sujeito de direito, para olhar o outro como sujeito de direito. Eu acho que a gente precisa desenvolver mais práticas de empatia, desenvolver ações de cultura de paz, compreender que ser pacífico não é ser fraco, não é? Nessa cultura de poder que a gente vive, parece que a força está associada à violência. Então, eu penso que só saber que nós vivemos um caos social é insuficiente, porque nós já sabemos e continuamos violentos. Continuamos compartilhando posts que denigrem os nossos amigos, continuamos praticando bullying na escola, continuamos sorrindo de quem é caçoado na escola, continuamos sem chegar lá e dizer, opa, para e não faz isso com ele, porque isso não é legal. Não é? A gente vê o outro em situação de sofrimento e a gente se desresponsabiliza, a gente diz, isso não é comigo. Não é? Então, são várias questões que a gente precisa problematizar. Somente saber que a violência é um problema não dá conta. É preciso também estar motivado a agir, estar engajado a agir e estar engajado a olhar para si nesse processo que é de transformação. Outra palavrinha que ia fazer a diferença, né? A motivação.
Perfeito. E a questão de muitas vezes a gente perceber que realmente é violência, porque o que acontece? Muitas vezes faz parte das nossas crenças sociais e está muito sutil, né? Então perpassa pelo nosso convívio social e a gente acha que aquilo não é violência, né? Não, eu vou compartilhando, eu vou falando, eu vou caçoando e eu acho que aquilo ali é algo normal. Então, enquanto a gente não fizer esse movimento de perceber que aquilo ali realmente é violência, a gente não vai conseguir mudar. Tem um autor da psicologia social, chamado Bandura, que ele fala de formas de desengajamentos morais, que são práticas que a gente vai recorrendo para agir contrário a valores que a gente diz cultuar. Então, por exemplo, a gente culpa a menina que sofre bullying na escola, mas também olha a roupa que ela vem, né? Poxa, ela pode ir com aquela roupa, porque a roupa é dela e ela pode se vestir do jeito que ela quer. Mas veja, a gente culpa quem sofre e não quem caçoa, quem pratica, quem é violento. Ou a gente vai parar e repensar as nossas crenças, como Carla bem colocou, para que a gente se desengaje menos, ou eu acho que a gente tem poucas chances de melhorar, né, e de ressignificar essa cultura violenta em que a gente está inserido. Maravilha. Bem, vocês que estão aí na internet, #Arena Uninassal, compartilha, curte aí a página da Uninassal no Facebook, vai lá no Insta, curte também, compartilha, bota a hashtag, vamos conversar sobre esse tema, que tem muito mais pra gente discutir, e na internet a conversa não para, depende de vocês aí, de fazer esse programa chegar à maior quantidade de pessoas, para que eles se informem também e se engajem nessa mudança que nós temos que ter. Queria muito agradecer as nossas convidadas maravilhosas, aplausos para elas aqui, galera, deram show. Vocês do Divino Mestre, aê, parabéns, muito obrigado. E agora queria entregar à professora Júlia essa plaquinha de participação no Arena Uninassal. Muitíssimo obrigado, Júlia. Valeu, viu? Lindo. É isso. Vocês arrasaram, viu? Divino Mestre, nós agradecemos pela parceria, pela confiança, pelo convite e por tudo. Foi massa, e vamos. Pela receptividade maravilhosa. Falou, vamos nessa. Tamo junto. Agora vai! Vamos. Mama, take this pet from me. I can't use it anymore. Get too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Oh, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, hey, hey. Ooh. Mama, put my guns to ground.